Esse aqui é o canal de corte do Acionista Podcast, onde eu entrevisto investidores e gestores de empresas. Se você é um investidor, se inscreva aqui no canal. Bom vídeo. Quer ver todo mundo entender perfeitamente? Quem não tem a menor ideia do que a gente está vendo, pensa que cada coisa que influencia na empresa ganhar mais dinheiro ou não, ela vem através de um desses caninhos que a gente está vendo aí. Então, você pode abrir mais o primeiro registro, fechar mais o segundo, você pode mexer de maneira conjunta ou individual cada um deles. E no final, o valor da empresa vai ser o produto, vai ser o resultado final de quantas coisas ficaram mais abertas e mais fechadas. O trabalho da análise é identificar qual é que é o nome desses caninhos, como é que você estima quanto é que esses caninhos podem ficar baratos ou abertos e ver qual é que é o risco que aquilo traz naquela empresa que você está enxergando ali. Perfeito, José. Essa analogia aqui ficou perfeita. Só para dar um nome a esse cano. Margem líquida, margem bruta, taxa Selic, taxa de crescimento do varejo, de e-commerce, entre outras. E aí você vai regulando, se você imagina que vai ter muito crescimento em Selic, você abre mais esse cano, que vai ter um efeito aqui, você fecha outro cano e assim você vai tentando encontrar o preço justo. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Quando você vai tentar, quando você faz isso aqui, você traça cenários e tudo mais. Mas quando você vai, por exemplo, cogitar o cenário político, não quero entrar em política, mas o cenário político brasileiro é um cenário, vamos tentar ser ameno, conturbador, diferente, excêntrico. E como que você coloca isso no preço? E outro ponto também, você adiciona a volatilidade? A sua volatilidade te faz querer pagar mais barato por um ativo ou não? Vocês não entram nesse viés? É uma excelente pergunta e ela tem uma excelente resposta também, né? Lembra aquela história do gap? Quer dizer, quanto mais líquida a coisa, quanto mais universalmente conhecido, né? Menor a arbitragem. O melhor indicador da arbitragem do preço, né? Do risco político, são os preços de mercado, né? O que é difícil é olhar para o preço de mercado e atribuir quanto é por causa da política monetária, quanto é por causa da inflação, quanto é por causa do crescimento baixo e quanto é por causa da eleição. Mas você pode dizer o seguinte, sem errar muita coisa e sem brigar com ninguém, Floriano. Se jogar tudo numa cesta, o mercado está ali. Aí você vai olhar aquela cesta, que é o nosso argumento lá de olhar o que ficou muito machucado por conta de liquidez, aqueles gaps que são mais errados, e você vai tentar ver onde é que outras coisas que você consegue calcular melhor, que você consegue entender, fizeram preço de maneira inadequada. Então, assim, resposta sobre cenário político Calma aí, eu também não simples. entendi essa parte, calma aí. Então, você vai olhar a cesta ali e você vai entender qual que é o cenário que possivelmente o mercado está valendo errado, é isso? Olha só, a cesta, é muito difícil você dar nome, você pegar o seguinte, olha, o mercado está muito barato, né? Mas a relação entre preço e lucro das empresas está tão barato historicamente porque 20% é por conta da Selic, Y% é por causa da inflação, Isso é difícil fazer. Z% é por causa do crescimento. Muito embora, né? Aí a gente sabe, né? A gente pode sair do mundo do demiurgo e ir para o mundo de Deus e fazer o que a gente chama de valuation de chegada. Você consegue efetivamente olhar para uma empresa só dependendo de 3 variáveis no longo prazo, Floriano. Olha só que bacana. Se você pegar uma empresa madura, o valor presente dessa empresa só depende do retorno sobre o patrimônio líquido, da taxa de desconto que você utiliza, né, e da taxa de crescimento de longo prazo. Só essas 3. Então, por exemplo, o que a Selic fez de erodir valor, de corroer valor das empresas, é muito fácil de eu dizer quanto foi. E não foi nem perto do que as empresas caíram, né? Quanto é de eleição? Entendi. O de eleição eu não consigo te dizer. O da Selic eu consigo te dizer. Aí O da inflação... o que sobra é o outro. Dívida, o que sobra é o outro, exatamente isso. Caramba, muito bom. Não tinha pensado nisso. É uma parada óbvia, né? Com aspas. Caramba, interessante. E aí você chegou nesse valor, você consegue precificar quanto que a eleição afetou, vamos dizer, no passado. E aí você consegue entender se no presente a eleição está afetando mais ou menos. Então você consegue muito precificar o risco que o mercado está vendo durante o cenário tipo, político, vamos dizer. Eu diria que olhar as eleições passadas você até pode fazer para parâmetro, né? Mas acreditar que o passado ele se repete no futuro é mais difícil. O que a gente consegue ver é o seguinte: qual que é a culpa da Selic, qual que é a culpa do resgate dos fundos, qual que é a culpa da inflação, porque tem empresa que a gente tem, inclusive, que ganha com inflação, tá certo? E no final... não dá para dizer que o que sobrou é eleição. A eleição você não sabe quanto é, você sabe que o mercado não vai errar na eleição. Só que a eleição é um evento binário, tá? Então, só agora né, só para não deixar a resposta no vento,
para precificar a eleição, ela pode ser uma coisa, um evento binário ou não. A última eleição foi um evento binário, quer dizer, você tinha uma expectativa de que um programa de governo você não conhecia e o outro o mercado não queria, então era um evento binário, né? Aqui, só para a gente não falar tanto de eleição, para eu conseguir mostrar o slidezinho que todo mundo vai adorar do Damodaran, o que o mercado aqui na Faria Lima diz é o seguinte: hoje o cenário de eleição traz pouca incerteza para os preços de mercado, porque o mercado já conhece a política econômica e social dos dois principais candidatos, né? Então, não dá para dizer que a Petrobras está amassada por conta da eleição que vai ser no final do ano. Não, não é por conta da eleição no final do ano. É por conta daquela dinâmica que o combustível alto, quer dizer, o petróleo muito alto, é ruim para a empresa. E no caso, agora eu já vou botar Vale, vou botar Suzano, vou botar tudo que é commodity no meio. Para commodity em geral, um super preço gera uma super produção à frente que derruba o preço, e aí quem pagou lá em cima fica com o mico na mão, né? Perfeito, uma aula,